Bom, nosso exercício 3 de movimento circular, né, que está dentro da aula 9b. Caso não tenha conseguido fazer ele na aula síncrona, por uma questão de tempo, a gente tem esse vídeo então, para complementar aquela aula. Né? Então, um velocímetro comum de carro mede, na realidade, a velocidade angular do eixo da roda e indica um valor que corresponde à velocidade do carro. Então, o que ele falou nessa primeira frase? Ele está falando o seguinte: quando você tem um carro andando, aquele reloginho lá, aquele medidor de velocidade que aparece ali atrás do volante, ele não está dando a velocidade do carro medindo ΔS sobre ΔT. Ele mede, na verdade, o seguinte, ó, imagina que, pensa bem, o carro funciona mais ou menos isso, o motor faz com que um eixo debaixo do carro gire, uma barra comprida. E esse eixo está preso à roda. Tá? Então ela gira, a roda gira junto. Tá? Fica os dois girando. O que acontece é o seguinte, se eles estão girando juntos, caso o eixo dê, sei lá, 2 voltas por segundo, né? Estou falando de frequência, a roda vai dar 2 voltas por segundo. Então eles giram da mesma forma, eles têm a mesma frequência. Se eles têm a mesma frequência, eles têm a mesma velocidade angular. Olha essa fórmula aqui. Ó. Tá, então eles giram juntos, mesma velocidade angular. E é isso que o carro mede. É essa velocidade angular. Tá? É isso que ele percebe, é esse contato que ele tem, é com o eixo. Só que é o seguinte, vamos analisar o nosso pneu junto com a roda. Né? Ali tem o raio, né, da circunferência, a velocidade angular, essa seta vermelha, que não é um vetor, e a velocidade linear desse ponto externo ao pneu. É essa velocidade que o carro vai ter. Por causa desse contato do pneu com o asfalto, então já que ele não escorrega, tem atrito, a velocidade com que ele está girando, na verdade, vai ser a velocidade com que o carro vai deslocar para frente. Então a velocidade do carro é a mesma velocidade linear do ponto externo ao pneu. Aí se você lembrar daquela fórmula lá do LAR, né? V igual a ômega R, o carro, como eu falei, percebe ômega, ele mede velocidade angular. A velocidade do carro, que ele está andando no asfalto, é linear. E aí ele te informa isso. Para isso, então, gente, quem construiu o carro tem que saber o tamanho do pneu e da roda. Olha só, a velocidade que está medindo no velocímetro é linear. Ele mede angular. Então, o construtor pega o quê? A velocidade que está sendo medida multiplica pelo raio da roda e indica ao ponteiro a velocidade linear. Isso quer dizer que se você compra um carro e altera o tamanho da roda e do pneu, ou anda com ele muito vazio ou ele um pouquinho mais cheio, você vai ter uma medida de velocidade errada. O cara fez a conta com valor fixo e você mudou isso. Então o carro que percebe ômega vai te indicar um valor equivocado de V, da velocidade linear e da velocidade do carro. Então por isso que é ideal você não alterar as configurações do carro. Vamos lá na questão então. Ele fala que um velocímetro para determinado carro saiu de fábrica calibrado para uma roda de 20 polegadas de diâmetro. Certo? Polegada, unidade de medida, né? Se eu não me engano é 1,4 centímetros. Confesso que eu não lembro direito não, depois eu confirmo. Mas enfim, unidade de medida e ele deu o diâmetro. Então o raio da primeira situação, 10. Vou escrever assim, tá? A unidade não é assim que escreve, não, mas para a gente lembrar que está em polegadas, 10 polegadas. E aí o motorista que comprou esse carro resolve trocar as rodas do carro por uma de 22 polegadas de diâmetro. Ou seja, ele põe um raio de 11 polegadas. De novo, estou pedindo licença para escrever pol, né? Não seria essa a forma correta, mas para lembrar que está em polegadas. Assim, quando o velocímetro indica 100 km por hora, a velocidade real será, e aqui as opções. Então olha só, se ele mantivesse o pneu e a roda como veio, quando o velocímetro indica 100 km por hora, o carro teria 100 km por hora. Porque ele mede a velocidade angular, né? Ele percebe isso, multiplica pelo raio original, vai dar o valor correto. Como ele mudou no raio, ele aumentou o raio, você vai ter um aumento da velocidade. Ele vai indicar um valor, porque ele está lendo o mesmo ômega, mas vai indicar um valor diferente.
Então, aumentando ali nosso pneu, né? Vou ter as mesmas grandezas ali, raio, velocidade linear, vou chamar de 2. Aqui é 1, depois eu corrijo. Aqui é 2. Vou chamar de 1 e de 2 para diferenciar as situações. Então aqui é 1. E a velocidade angular, 1 e 2. Bom, como eu disse, ele está na situação em que o velocímetro indica 100 km por hora nos dois casos. Tá? E lembrando, vou falar pela 10ª vez, como o carro mede a velocidade angular, o que ele está falando, que ele está comparando a situação em que a velocidade angular no primeiro caso é igual à velocidade angular do segundo caso. Então, ômega 1 igual a ômega 2. Mas, olha essa relação aqui, ó, essa aqui. Se eu passar o R dividindo, V1 sobre R1 igual a V2 sobre R2. Então, na situação 1, com raio de fábrica, a velocidade de fato era 100 km por hora, a velocidade linear do ponto externo. E o raio 1, eu vou botar em polegadas mesmo, já explico por quê. 10 polegadas. Já na situação 2, ele vai ter uma velocidade 9, que é o que ele está perguntando, e o raio passou para 11 polegadas. 10% maior, né? De 10 passou para 11. Eu falei que não ia mudar a unidade, por quê? Se eu tivesse feito mudança na unidade, eu teria que fazer nos dois. E aí a mudança que eu tivesse feito desse lado, também teria feito daquele, de tal forma que uma mudança cancelaria a outra. Tá bom? Vamos supor, você passa de metros para centímetros, você vai lá e multiplica por 100 de um lado, multiplica por 100 do outro, acaba cortando esse 100. Então você, quando tem unidades idênticas, quando tem as duas grandezas dos dois lados, sem ser soma, tá, gente? Multiplicação ou divisão com a mesma unidade, pode botar a unidade lá que você corta. Então, beleza, cortou. Agora eu divido 100 por 10, dá 10, 10 vezes 11, a velocidade 2, 110 km por hora. Tá bom? Letra C. Eu falei que tinha aumentado 10% o raio. Observa o seguinte, ó, se o ômega é fixo, se esse valor aumenta 10%, o R, né, o V aumenta 10%. Nem precisava ter feito conta. Era só raciocinar e falar, pô, se a velocidade era 100, 10% a mais, 110. Ok. Vamos para mais um exercício, então. Bom, quarto exercício da nossa lista de exercícios de movimento circular. Um restaurante montado em uma plataforma que gira com velocidade angular constante, ômega π sobre 1800 radianos por segundo. Tá? Bem devagar essa velocidade, tá? Ele gira bem devagarinho. Um freguês de massa 50 kg senta-se no balcão localizado a 20 metros do eixo de rotação. Toma sua refeição e sai no mesmo ponto de entrada. Letra A. Qual o tempo mínimo de permanência do freguês na plataforma? Vamos entender o que está acontecendo, porque o exercício não é complicado, tá? Mas ele traz um texto ali que embola a cabeça da gente um pouco. Então, primeiro eu vou entender a situação. Ele tem um sujeito entrando no restaurante que é circular o chão, estou olhando por cima aqui nesse desenho. E nesse restaurante circular, nós temos ali um eixo central que faz com que gire a plataforma, o chão fica girando. Beleza. Gira bem devagarinho, como eu falei, a velocidade muito baixa, tá? Π sobre 1800 é um número bem pequeno, então ele gira bem devagar. Então o sujeito entrou, sentou numa cadeira, tá aquela azulzinha, então enquanto ele come, ele está rodando. Ó. Vai rodando, movimento circular. Um detalhe importante é essa última frase aqui do texto que fala o seguinte: que ele toma a sua refeição e sai no mesmo ponto de entrada. Então a porta de entrada do restaurante é fixa. Então ele entra, senta na primeira cadeira que vê, e aí ele vai ter que dar no mínimo uma volta para poder sair. Porque ele sai no mesmo ponto de entrada. Então olha a frase que eu falei, ele vai dar no mínimo uma volta completa. A distância que ele está sentado até o eixo central, né, que é o raio, na verdade, são 20 metros. Ok. Quando ele pergunta então, qual o tempo mínimo de permanência no freguês, o mínimo que ele fica ali é o tempo de uma volta.
porque é o mínimo que ele movimenta. Ele pode ficar mais tempo, ele pode dar 2, 3 voltas, mas o mínimo que ele tem que ficar para sair da mesma porta é uma volta. O tempo de uma volta é o período. Então, gente, o exercício é o seguinte, ele deu ômega, deu raio e quer período. Não precisava nem ter dado raio para a letra A, tá? Porque olha só, essa equação aqui, ômega 2πf, que eu pedi para vocês guardarem, ela relaciona ômega com frequência, 2π é número, né? Frequência, essa aqui eu também pedi para vocês guardarem, é o contrário do período. Então eu posso escrever essa daqui, ó, que eu não pedi para guardar, mas que eu chego nela fácil, tá vendo? Ao invés de frequência lá em cima, já que é contrário, período lá embaixo. Então ômega 2π sobre período. Beleza. Ômega, aquele número gigante, π. Gigante não é minúsculo na verdade, né? Que a divisão que vai ficar bem pequena. Π sobre 1800 é igual a 2π sobre período. Vou simplificar π com π, né? Fica 1 desse lado, 2 do outro. Passo período multiplicando, fica período. 2 vezes 1800, 3.600 segundos. Então esse é o tempo mínimo que ele fica. 3.600 segundos, se dividir por 60, dá 60 minutos. Se dividir de novo por 60, você vai ter então 1 hora. Tá bom? Esse é o tempo de uma volta, é o tempo mínimo que ele fica. A letra B, qual a intensidade? Repara que eu mudei o texto, era força, por isso que ele deu massa. Tá? A massa ele deu ali justamente para calcular força, mas a gente não estudou isso ainda, então eu tirei força, que era força centrípeta, e deixei aceleração centrípeta. Então, qual a intensidade da aceleração centrípeta sobre o freguês enquanto toma sua refeição? E aí, essa é a última equação desse assunto que eu pedi para vocês marcarem, que vocês têm que saber essa equação. Então, aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre r. Só que você não tem a velocidade. Então, você pode fazer o quê? Pegar v igual a ômega r e achar essa velocidade. Tá? Eu vou substituir de uma vez na fórmula, que eu faço menos conta, porque o ômega tem um número meio complicado de trabalhar, né? Então eu já vou evitar ao máximo mexer com o número, fazer só com as letras por enquanto. No lugar do v, botar ômega r. Então v ao quadrado, ômega ao quadrado, r ao quadrado sobre r. R ao quadrado é r vezes r, simplifica com r de baixo. Então eu tenho ômega ao quadrado, que é π ao quadrado, sobre 1800 ao quadrado, né? Ômega ao quadrado, vezes o raio, que é 20 metros. Um detalhe importante, gente, que eu esqueci de falar, aqui, ó, essa equação, aceleração centrípeta, ômega ao quadrado vezes r, o livro traz, tá? E eu não quero que vocês guardem isso, de forma alguma. Por quê? Porque a gente chega fácil nela, eu já pedi para vocês guardarem essas três, pelo menos, né? Mais v igual a ômega r. Então, dessas 4 que eu marquei, você chega nessa aqui. Para que ter 5 equações, pode ter 4. A ideia é sempre reduzir. Repara que a letra A eu também usei uma que eu não pedi para marcar. Eu misturei aquelas duas e voltei nela. Então pensa nisso, gente. Tenta chegar, construir equações e não decorar muitas. Porque senão você vai ficar louco no final do ano. Tá? Vai ter muita fórmula, tem muita para ver ainda. Então, peguei a equação de centrípeta que eu já conhecia, substituí por V igual a ômega R, cheguei nessa relação e agora faz essa conta monstruosa aqui. Vai ficar π ao quadrado. Bom, 1800 ao quadrado dá 3.240.000. Então, dividido por 20, ó, vai ficar assim, 3.240.000, né? Em cima 20, você corta um zero com o outro, simplifica, você vai achar π ao quadrado sobre... Bom, aqui vai ficar... É isso aqui? 162.324. 162.000, tá? Π ao quadrado sobre 162.000 metros por segundo ao quadrado. Simples assim. Continha fácil.
Entendido, gente? Então é o seguinte, ó, só para discutir um pouquinho a questão da FUVEST, vestibular conhecido no Brasil, de movimento circular, é uma questão que o texto complica, por isso que ela deixa de ser fácil, mas pode ver que as equações são simples, são as mesmas de sempre, então é uma questão média, que depois você entende e fala, não, tranquilo. Aí a conta, gente, aparece conta chata sim, tudo bem? No ensino médio vai aparecer. Geralmente, quando a gente faz prova presencial, a gente evita. Mas para fazer em casa ou concurso, conta aparece. Então treinem. Sempre que tiver tempinho, faz a conta igual eu brinco no braço. Não usa calculadora toda hora, não. Senão você vai ficar habituado a usar a calculadora. E na hora que fizer uma conta simples, ela não sai. Tá bom? Vamos lá para a questão 5. Quinta questão da nossa lista de exercícios de movimento circular. Não é uma questão necessariamente pronta. Eu peguei essa imagem e pedi o seguinte: classifique os movimentos. O que é classificar o movimento? Se é retilíneo, circular, se é uniforme, se é uniformemente variado, né, se tem aceleração ou não, se ele é progressivo, retrógrado, eu não vou entrar nessa questão, tá? De andar para frente e para trás, porque aí eu teria que definir qual o sentido de giro positivo, aí fica meio desnecessário, mas se ele é acelerado ou retardado. O que isso quer dizer? Se a rapidez dele aumenta ou se a rapidez diminui. Eu vou pegar esse desenho, gente. Esse desenho está com muita informação, né? Tem ali uma rotatória numa rua, um carro num ponto, um carro no outro ponto contrário. E o que eu vou fazer aqui é botar esses carros uma imagem mais limpa, tá? Então, mesma imagem, só que eu botei agora o movimento circular, cada carro numa posição oposta do diâmetro, né? Daquela circunferência. E reproduzindo aqueles vetores que estão ali, ó. Tinha 3 vetores, né? O vetor velocidade, o vetor que eles chamam de AT, já vou explicar o que é isso, o AN, também vou explicar o que é isso. E esse vetor que está na diagonal aqui, no nosso desenho original, ele é a soma desses dois. Então já fiz ali a regra do paralelogramo, 2 vetores na mesma origem, né? Copio o tamanho de um aqui, copio o tamanho do outro lá. A diagonal dessa figura que eu formei é esse vetor resultante. Mesma coisa embaixo, copiei inclusive com a cor parecida lá, né, o do carro 1 que ele está chamando. Tem um vetor para frente, que é a velocidade, tem um amarelo para frente e tem um na direção do centro da curva, né, em cima do raio, e a soma dessas duas acelerações aqui, a n e a t, vai dar uma aceleração resultante ali. Então, deixa eu botar os nomes aqui dos vetores: vetor velocidade, AT, AN e A. Eu vou explicar o que é cada um desses valores, depois eu passo para outro desenho. Bom, velocidade, ela é sempre tangencial à trajetória. Eu cheguei a falar isso na outra aula. Isso quer dizer o quê? Que ela está sempre pegando num ponto só da circunferência, ela está sempre se esbarrando num pontinho só da circunferência, então está ali a velocidade. Se o carro anda no sentido anti-horário, então a velocidade naquele instante tem essa direção e sentido. Essa AT é de aceleração tangencial. Isso quer dizer o quê? Que assim como a velocidade só esbarra num ponto da trajetória. Essa aceleração tangencial, gente, aqui, é a nossa aceleração escalar. Ah, não ajudou muito, né? É aquela aceleração que a gente está estudando desde o início, aquela que muda a rapidez do corpo. Aquela que aparece em equações como V igual a V0 mais AT, aquela que é ΔV sobre ΔT. Tá? É a equação, então, que faz o carro variar a velocidade para andar mais rápido ou mais devagar. Então, ele só chama de tangencial no movimento circular porque ela tangencia a trajetória, mas é a nossa aceleração conhecida. Essa AN, eu confesso que esse N aparece menos. Aqui, essa N é a mesma coisa que a centrípeta. Por que ele pôs N, então? Tá? Esse N está falando que é a aceleração normal. Esse nome normal, que a gente vai estudar no próximo capítulo, força normal, aparece também lá na ótica, a reta normal. Normal na matemática quer dizer perpendicular. Quer dizer que faz 90 graus com outra superfície, com outra direção. Então vamos lá. A tangencial é porque tangencia a trajetória. Perpendicular a ela, perpendicular a essa direção, tem essa aceleração AN, que aponta para o centro da curva.
Por isso que eu falei que ela é a centrípeta. Então essa aceleração que ele chama de normal faz 90 graus com a tangente da circunferência, 90 graus com a aceleração tangencial. Por isso que ele botou o nome normal. Então lembra disso, na matemática, normal quer dizer 90 graus. Uma reta normal quer dizer que ela faz 90 graus com alguma superfície ou com outra reta. Então a aceleração tangencial, aquela antiga que nós conhecemos, a normal é a centrípeta. Eu só coloquei ali a grafia sem o A, né? Deixa eu mudar um pouquinho. Vou botar igual pus no outro exercício para ficar mais homogêneo, né? Então, ó, A, aceleração centrípeta. E a soma das duas é a aceleração total do corpo, a aceleração resultante. Essa centrípeta, vamos lembrar, ela não muda a rapidez do corpo, não faz andar nem mais rápido nem mais devagar, muda a direção. Se existe a centrípeta, o movimento é circular. Aquele lá de cima é o carro 2, então vou botar aqui 2, movimento circular. Isso porque ele tem centrípeta. A tangencial, gente, é contra a velocidade. Então ela faz com que a velocidade diminua. Ele diminui a rapidez. Então não é um movimento que tem valor da velocidade constante. Não é um movimento circular uniforme. Então é um movimento circular que está freando, que a gente chama de retardado. Por quê? Porque a aceleração tangencial, a aceleração escalar, a nossa velha aceleração, ela é contra a velocidade. Já o caso 1, que é o outro desenho aqui de baixo, olha o que nós temos. Ó, o vetor vermelho aqui, velocidade. Esse amarelo é o que ele chamou de aceleração tangencial. Esse que está na direção do centro da curva é a aceleração que ele chama de normal, que é a centrípeta. Certo? Que aponta sempre na direção do raio, né? Faz 90 graus com a tangente, por isso normal. E essa aqui é a soma das duas, essa aceleração é resultante. Eu tenho que avaliar as outras acelerações, e não necessariamente essa resultante. Então aqui eu tenho a mesma coisa, ó, uma aceleração que não faz ele nem andar mais rápido nem mais devagar, mas que muda a direção, uma aceleração que provoca um movimento circular, é a centrípeta. A aceleração centrípeta provoca a curva. Essa aceleração que está de amarela, que é tangencial, é aquela escalar, é aquela que eu avaliei no outro exemplo. É uma aceleração que atua sobre a velocidade. Nesse caso, ela atua a favor. Isso quer dizer o quê? Que vai fazer o carro andar mais rápido. Lá freava, aqui então ele acelera. Então a gente chama de movimento circular, o circular por causa da centrípeta, acelerado. Por que acelerado? Porque a aceleração tangencial atua a favor da velocidade. Então é essa a classificação dos movimentos. Se eu considerar que o sentido positivo é o horário, os dois seriam retrógrados, os dois andam no anti-horário. Se eu considerar que o movimento anti-horário é positivo, né, meu referencial é anti-horário, os dois seriam progressivos. Mas nesse caso isso pouco importa. O interessante aqui é você entender a função das acelerações. Uma provoca a curva, né, a centrípeta ou normal, a outra provoca a mudança da rapidez, que é a tangencial ou aceleração escalar. Então fechamos questão 5. A sexta questão da nossa lista é uma questão da Unicamp. Tá? Um vestibular considerado de bom nível. Então tem questões bem elaboradas, questões mais complicadas, mas vamos ver se realmente essa questão é difícil. Ó. Ele apresenta esse aparelho que chama anemômetro, que é o instrumento usado para medir a velocidade do vento. E fala que a construção mais conhecida, ou seja, existem outros modelos, é proposta por Robson em 1846, que tem um rotor, ou seja, uma parte que roda, com 4 conchas hemisféricas, ou seja, metade de uma esfera, presas por hastes. Aquele desenhozinho que está ali. Ó. Conforme a figura. Em um anemômetro Robson ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas. Então isso aqui gira. Se é um movimento circular, vamos olhar por cima, você tem as velocidades lineares ou escalares tangenciando a trajetória. Então essa velocidade da concha linear seria a velocidade do vento.
Ele fala que em um aparelho desse, que a distância entre a concha e o centro é de 25 centímetros, então ele deu raio, né? Raio, 25 centímetros ou 0,25 metros. Em um dia cuja velocidade do vento é de 18 km por hora, gente, divide 18 por 3,6, que a gente vai achar 5. Então, dividido isso aqui por 3,6, pode fazer no cantinho ali a conta, ó. 18 por 3,6 vai achar exatamente 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 metros por segundo. Eu estou passando as unidades para o sistema internacional. Depois eu vejo se é o melhor caminho. Mas, enfim, já transformei as duas. Teria uma frequência de rotação D e ali as 4 respostas possíveis em RPM. O que é RPM? Rotações ou repetições ou revoluções por minuto. Então vamos devagar. Me deu velocidade linear, me deu raio e quer frequência. Ele até fala para usar, se for o caso, π igual a 3. Ele arredonda o π para facilitar a conta. Então eu falei para vocês que essa conta aqui é interessante guardar, ômega 2πf. E falei também que essa relação linear, né, velocidade linear igual a angular vezes raio, é importante saber. Então é o seguinte, ó, se eu pegar e passar o R dividindo, eu vou ter que ômega é a mesma coisa que V sobre R, que é 2πf. Então aqui eu acho a frequência. Velocidade no sistema internacional 5, o raio 0,25 igual a 2, o π é 3 vezes a frequência. Então agora eu vou fazer essa conta, ó, eu vou passar esse valor multiplicando e divido 5 por aquele valor. Aqui fica 6, 6 vezes 0,25 dá 1,5, então você faz 5 dividido por 1,5. Então a frequência vai ser igual a 5 dividido por 1,5, que é a mesma coisa que 1 sobre 0,3, ou multiplica os dois por 10, 10 terços. Tá? Então no sistema internacional, isso quer dizer que eu achei a frequência como 10 terços de rotações por segundo, ou Hertz. Para eu achar isso aqui por minuto, isso aqui é quantas voltas ele dá, 10 terços da volta, por segundo. Hertz quer dizer isso, né? Por segundo. Então ele dá 10 terços de volta em cada segundo. Para saber por minuto, que é a unidade que está na resposta, eu multiplico por 60. Então vou achar que a frequência é igual a 60 vezes 10 sobre 3, que vai ser igual a 200. Então olha só, ele dava 10 terços de volta em cada segundo, né, Hertz. Então agora ele dá 200 voltas em cada minuto. Eu multipliquei por 60, então achei rotações por minuto. Resposta, letra B. Então, como eu disse, uma questão de um vestibular considerado difícil até, mas que ele não está pedindo muita coisa demais. Ele está pedindo simplesmente para você calcular a frequência e você pega naquelas duas relações que são simples. O problema ali é a unidade, mas nesse caso, como você acha a frequência por segundo, para achar por minuto, bastou multiplicar por 60. Então, com isso, encerramos a questão 6. Sétima questão de movimento circular. A figura mostra polias cujos raios correspondem a 30 centímetros, vamos botar aqui, ó, raio 30 centímetros e 5 centímetros. Escreva do lado do desenho ali para a gente lembrar, né? A e B. Determine as rotações realizadas pela polia B, por essa menor, sabendo que a frequência da outra é de 10 RPM. 10 RPM. Então, anotando os dados melhor aqui, eu vou ter o raio de A 30 centímetros. Vamos organizar melhor, né? Tem dois corpos, escrever informação para os dois. A frequência de A 10 rotações por minuto. Raio de B
5 centímetros e ele quer a frequência de B. Então ele está falando que nessa configuração o A, o maior, gira 10 vezes a cada minuto, 10 RPM. Quantas vezes então gira o B? Sendo que eles estão ligados por uma correia, né, por uma fita. Deixa eu mudar a cor da nossa caneta. Ver se fica melhor assim para enxergar. O que acontece é o seguinte, gente, vamos com calma. Quando eu tenho dois movimentos circulares ali acoplados, juntos, eu tenho que ver o que tem em comum entre eles. Repare que na física não é a primeira vez que acontece isso. Você tem dois corpos, o que tem em comum entre eles? Você calcula de um e joga para o outro. Esse caso aqui, o que acontece? Essas duas polias têm esse contato externo por essa fita muito acentuado, está visível isso. Isso quer dizer que a velocidade com que a fita corre nesse lado aqui é a mesma velocidade que a fita, né, ou a cinta, corre desse lado. Em outras palavras, a velocidade dessa linha, a velocidade linear de A, é igual à velocidade da linha em B, é a velocidade linear de B. Então esse é o ponto em comum. Quando dois movimentos circulares têm esse contato externo, por fora do círculo, né, ou por uma linha, ou encostado no outro, poderia ser isso também, tá? As velocidades lineares são iguais. E aí vamos lembrar das relações que nós temos. Eu tenho essa relação aqui, V igual a ômega R. Então eu posso botar aqui ômega A vezes RA igual a ômega B vezes RB. E tenho 2πf, que eu falei que é importante a gente saber essa daqui. Então, no lugar de ômega A, 2π, esse é o número, né? FA, RA, igual a 2π FB, RB. Repare que eu posso simplificar o 2π dos dois lados. Sobra FA, RA, FB, RB. Frequência e raio de A eu tenho. Frequência de B eu quero, raio de B eu tenho. Então pronto, aqui eu respondo a questão. Uma coisa importante é o seguinte, eu não mexi nas unidades ainda. Tem centímetro, não está em metro. Ali está em minutos, não está por segundo, né, que seria hertz. Eu vou deixar assim. Por quê? Como eu tenho raio dos dois lados, se os dois estão em centímetros, eu não preciso mudar essas unidades. A mudança que eu fizer aqui vai ser igual ao do outro lado. No final simplifica. Né? Tem que dividir por 100 aqui, dividir por 100 ali. Então, se as unidades são idênticas, basta manter a unidade. Frequência, se eu deixar desse lado em RPM, eu vou achar do outro lado em RPM. Então não vou mexer. Ó, vou mostrar como que fica. Vou escrever o número com a unidade. No lugar de frequência, 10 RPM. Não costumo fazer assim não, mas vamos ver como que sobra a unidade certinha. Raio de A, 30 centímetros. Frequência de B, estamos à procura. Raio de B, 5 centímetros. Ó, centímetro simplifica com centímetro. Então, dançou a unidade. Centímetro já não interfere. Por isso que eu falei que tem que ser as duas iguais. Se um tivesse em metro e a outra centímetro, você tem que ajustar. Mas as duas centímetros, nesse caso, que é a multiplicação, cancela uma com a outra. 30 eu posso simplificar com 5. Fica 30 dividido por 5, 6. 5 por 5 é 1, né? Então, desse lado sobrou só a frequência B. Ó. Cortou centímetro, cortou 5, sobrou FB. Desse lado sobrou 6, cortei centímetro, cortei o 30, 6 vezes 10 vai dar 60 rotações por minuto. Então pronto. Vamos ver, interpretar esse resultado? O que acontece é o seguinte, como eles têm a mesma velocidade linear, que não é de giro, essa velocidade externa, como o raio dessa circunferência é 6 vezes maior que da outra, ela gira 6 vezes menos. Ó, 30 centímetros, 5 centímetros. Esse disco é 6 vezes maior o seu raio. Esse disco gira 10 vezes em cada minuto. Esse, então, que tem raio 6 vezes menor, vai girar 60 vezes em cada minuto. Então, essa proporção é interessante de lembrar. Gente, questão 7, então, encerrada. Vamos partir para outra. Oitava questão de movimento circular. A questão 7, realizada anteriormente, ela tinha dois discos
associados, né, juntos, mas com contato externo, era uma correia pelo lado de fora, e aí eu trabalhei como? Eu falei que a velocidade daquela cinta, daquela correia, ou de uma corrente de bicicleta poderia ser, ela era igual nos dois. Então a velocidade linear era igual. Nesse caso, olha o que o texto fala, eu tenho duas polias, dois discos, né, 1 e 2, olha lá, 1 e 2, um é maior, que giram ligadas a um eixo motor. Então tem um motor ali que faz esse eixozinho aqui girar, esse bastão girar, e as duas polias giram juntas. Repare que passa bem no meio das duas. Deu o raio das duas, vamos grifar aqui. E a primeira gira com 12 radianos por segundo. Ó, o raio da segunda, como eu falei que tinha dado, 15 centímetros. Manda usar π igual a 3 se for o caso. E quer que calcule a frequência F1 da polia 1. Bom, a letra A é simples, mas já vou adiantar um raciocínio. Nesse caso, eu tenho duas polias também juntas. Estou falando também porque exercício 7 eram duas ligadas externamente, como eu disse. Só que essas são ligadas por um ponto central. Ó. Elas têm o mesmo eixo central. Isso quer dizer que elas giram juntas. Em outros termos, elas têm a velocidade angular iguais e não a linear. Se essa aqui dá uma volta a cada minuto, essa aqui dá uma volta a cada minuto. Elas estão girando juntas. Claro que esse ponto externo aqui, nesse caso, vai correr mais rápido que aquele ponto externo V2. Mas por quê? Porque o raio é maior. Então a distância que ele percorre aqui no mesmo tempo é maior. Então eu já sei que a velocidade linear desse disco 1 é maior que a linear do 2. Mas a velocidade angular é igual nos dois e a gente vai ver que a frequência é igual também. Mas vamos com calma, então, vamos fazer a questão A, o item A. Qual a frequência? Ele me deu velocidade angular, me deu raio, que é a frequência. Repare que eu nem precisava do raio para responder a letra A, porque a relação que eu falei que é importante, que a gente tem que saber, 2πf, já vai me dar a resposta. Né? Eu quero a frequência 1, eu tenho a velocidade angular 1. Unidade, radianos por segundo, sistema internacional. Então, ômega vale 12. 2 vezes π, ele falou para usar 3, né? Ele arredondou ao invés dos 3,14, vezes a frequência 1. Estou trabalhando com disco 1. 12 é igual a 6F1. 2 vezes 3. Simplifica 12 com 6, a frequência 1 igual a 2. Qual unidade mesmo? Ó, eu estou no sistema internacional, como eu disse, ó, pelo menos por enquanto, né? Que tem centímetro aqui, mas eu não usei. Então eu usei essa unidade que está no sistema internacional. Então eu achei, na verdade, uma frequência de 2 por segundo, 2 voltas por segundo, 2 giros por segundo, 2 repetições por segundo. Esse por segundo, 2 Hz. B. A velocidade angular ômega2 e a frequência F2 da polia. Gente, nesse caso, então, eu não tenho que fazer nem muita conta. Observa, eu já interpretei que elas giram juntas, o eixo central é o mesmo. Então, ômega1 igual a ômega2. Se ômega1 foi dado vale 12 radianos por segundo, ômega2 vale 12 radianos por segundo. Simples, só saber que é igual, tá? A frequência, só para a gente confirmar, eu podia fazer assim. Deixa eu até mudar a cor aqui só para a nível de demonstração. ômega1 igual a ômega2. Ômega, aquela relação lá, 2πf. 2πf1 igual a 2πf2, né? Ômega 2πf. Divide 2π com 2π, f1 igual a f2. Então, eu já podia partir dessa informação. Já podia falar então que a frequência 1 é igual a 2. Portanto, a frequência 2 vale 2 Hz. Calculei na letra A. Está ali. E, finalmente, as velocidades V1 e V2, velocidades lineares desses pontos externos da polia. Como eu disse, eu estava prevendo antes que esse ponto da polia 1 tem que correr mais rápido, né? Ele tem uma distância maior para percorrer no mesmo tempo. Se elas giram juntas, o tempo de uma volta é o mesmo, a frequência é a mesma, o período é o mesmo. Aliás, eu podia até perguntar isso. Ó. Eles dão 2 voltas por segundo, frequência 2 Hz. Qual o período? Você poderia fazer essa conta. Período é o contrário da frequência, que vai ser 1 sobre 2
segundos, né? Então, cada volta, meio segundo. Para os dois discos. Eles demoram meio segundo cada um. Como esse ponto aqui externo percorre uma distância maior, no mesmo tempo, ele vai ter que ser mais rápido. Então, a gente vai ver isso. Deixa eu apagar só isso que ele não pediu, que é o período. E vamos resolver isso então, a velocidade linear. Ó, lembra daquela relação que eu falei do lar, né? Que não é uma fórmula, gente, não pode escrever isso na prova, mas você pode botar na cabeça lar, grandeza linear, angular, vezes o raio, ômega R. Bom, nós temos ômega, que é igual para os dois, e nós temos o raio dos dois. Então eu posso fazer o seguinte, ó, V1 igual a ômega 1, que vale 12 no sistema internacional. E o raio, gente, se quiser botar em centímetros, pode, mas cuidado. V1, 12 vezes 20. V1 vai ser igual a 240. Só que eu deixei em centímetros o raio, não deixei? Então fica centímetros por segundo. Se passar para metro, aqui fica 0,2 metros, para achar 2,4 metros por segundo. Tanto faz. Já que ele não marcou qual unidade que ele quer, eu posso responder assim. Já o V2, a fórmula é a mesma. Ômega R, ômega vale 12. O raio 2 vale 15 centímetros. Portanto, V2 vai ser igual a essa conta aqui, vai dar 180. Só confirmando. Isso mesmo. Tá? 180 centímetros por segundo. Botei 15 centímetros o raio, a velocidade em centímetros. Repara, eu falei que 1 seria mais rápido, né? De fato, foi mais rápido. E a proporção deles tem que ser a mesma do raio. Você divide 20 por 15, vai achar algo em torno de 4 terços. Divide 240 por 180, também vai achar 4 terços. Então, a mesma proporção dos raios será das velocidades lineares. Quem tem raio maior vai fazer o ponto externo correr mais. Beleza, gente. Questão 8 finalizada. Vamos ver mais. Questão 9. A figura apresenta esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. Tá? A bicicleta sem ter aqueles vários discos, várias polias, várias engrenagens, que a gente chama de marchas, sem várias marchas. Tá? Você tem simplesmente esse disco central, o disco da frente e a roda. Na bicicleta, a coroa A, que é esse elemento aqui que está ligado ao pedal, conecta-se a catraca B, que é o nome desse elemento central da roda, por meio de uma correia que ele chamou de P. Por sua vez, B é ligada à roda traseira, girando com ela quando o ciclista está pedalando. Repare que as duas têm o mesmo centro, né? A catraca B e a roda traseira. A gente fala que elas são concêntricas. O exercício número 8 eram dois discos com um pino no mesmo ponto central dos dois. Eram concêntricos também. Esse aqui, você vai ter um pino ali também, ligando essas duas peças. Nessa situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, o que quer dizer isso? O giro ali é constante, você não vai ter a roda travando ou mudando a velocidade. Ele quer que você compare as velocidades angulares, ômega A, ômega B e ômega C. Então vamos lá. A questão 7 e 8 realizada anteriormente trabalhava com, questão 7, dois discos ligados de forma externa por uma correia, no caso aqui da correia P. E naquela situação eu falei que, como eles têm esse contato externo, as velocidades lineares dos pontos externos eram iguais. Então a velocidade linear de B igual à velocidade linear de A. No exercício 8, eu tinha dois discos com um eixo central e falei que eles giravam juntos, que eles tinham a mesma velocidade angular. É o caso de R, da roda, e da catraca B. Então esses dois discos aqui giram juntos, têm o mesmo centro, giram juntos. Logo, a velocidade angular de B
igual a velocidade angular de R, né? Que aqui ele botou ômega C na questão. Então, vou chamar de C também. Ele está chamando de C é a roda. Bom, já sei então parte da resposta, né? Eu vou pedir desculpa a vocês. A resposta aqui está em R, apesar do enunciado estar em C. Essa questão também é de concurso. Então, eu peguei do jeito que estava. Então, eu vou botar aqui R mesmo, tá? Ó, ômega R, conforme está no desenho. Então, nós temos já aqui, ó, que a letra A é uma possibilidade, a letra C é uma possibilidade. Repare que eu já reduzi a minha questão para duas alternativas. E eu já poderia marcar uma delas sabendo que a velocidade angular de A é diferente da de B. Eles têm a velocidade linear igual, mas eles não giram juntos. A coroa A maior gira menos que a catraca B. Se ela tem um raio duas vezes maior, quando ela der uma volta, ali já deu duas. Então esse aqui vai ter uma velocidade angular diferente. Mas vamos chegar lá. Não vamos só chutar isso não. Não é bem um chute, né? Mas não vamos partir dessa raciocínio. Vamos pegar essa relação aqui, ó, V igual a ômega R, e substituir aqui. Se VB igual a VA, ômega R de B igual a ômega R de A. Repare que eu posso passar os raios dividindo. Olha o que eu vou ter. Presta atenção. Ó. Ômega B sobre o ômega A. Não, perdão. Eu falei passar o raio. Sobre RA igual a ômega A sobre RB. Bom, olhando essa conta, eu vejo o seguinte, que ômega e R são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que se o valor do raio para B é maior que o de A, a velocidade angular vai ser menor. Você tem uma proporção inversa. Se esse valor é o dobro deste, essa velocidade é o dobro daquela. Foi o que eu falei antes. Ó. O disco menor gira mais que o maior. Se ele é a metade do raio, ele gira o dobro. Então é inversamente. Você pensa sempre o contrário. O raio menor gira mais, maior velocidade angular. Nesse caso, o raio B ele é nitidamente menor que o A. Como a relação é inversa, eu já posso colocar então que ômega B é maior que ômega A. Ou ômega A menor que ômega B, se eu ler na ordem inversa. Então a resposta de fato vai ser a letra A. Ó. Ômega A menor que ômega B, isso quer dizer o quê? Que A gira menos que o B, já sabia, e B tem a velocidade angular igual de R, isso quer dizer que eles giram juntos, também sabia. Então, resposta A, sem necessidade de fazer conta. Só interpretar ali. Bom, gente, quem está assistindo essa aula e se deparar com o exercício, nas aulas presenciais, aula síncrona, que aconteceu na segunda semana de agosto, onde eu trabalhei com exercício de movimento circular uniforme, eu falei que quem estava presente lá já tinha presença garantida, que a própria plataforma da aula me mandaria um relatório de quem participou da aula. Então, não precisa me enviar esse exercício. Quem está assistindo a gravação das aulas, tanto da aula síncrona quanto dessa continuação, tem que me mandar esse exercício para computar a presença nessa semana, tá? Segunda semana de agosto. Então, faça um exercício, quem não assistiu a aula síncrona, tirem uma fotografia, uma boa fotografia, por favor, e me mandem, lembrando, botar o nome do exercício, sua turma, né? Primeiro mecânica, primeiro metalurgia, primeiro meio ambiente, bota lá a sigla da sua turma e o seu nome e sobrenome. Mandar para o meu e-mail que eu criei justamente para receber esses trabalhos, tudo bem? Prazo, tem muita gente perguntando sobre prazo, já falei algumas vezes, mas eu vou começar a falar mais vezes, até para não dar tanta preocupação. Para a gente ficar mais organizado, o que eu peço? Tenta me mandar no máximo até o final do mês. Essa aula é em agosto, então me manda até o final de agosto.
Se não der para mandar no último dia de agosto, dá uma relaxada, me manda na primeira semana de setembro. Se acontecer algum problema contigo, se eu não conseguir enviar isso até 15 de setembro, relaxa, me manda. Se acontecer de eu lançar falta para vocês, principalmente que 15 de setembro, como eu falei, já vai ter encerrado o bimestre, você simplesmente me manda depois que eu possa abonar sua falta. Tudo bem? Não se preocupem demais com de frequência. Como não vale nota, a gente pode fazer isso. Agora, ele serve para quê? Para você fixar a matéria. Então, o ideal é que você faça na semana que foi dado mesmo, gente. É você assistir a aula e não levanta depois que acabou a aula, não. Senta e faz. Alguns são grandes, eu sei, mas muitos são pequenos. Então, você já fica livre disso e já fixa a matéria. Já fica uma coisa que você fixou. Aí você não entender. Aí você guarda e leva no plantão. E no próprio plantão, quando eu explicar, você resolve ali e já está com ele pronto. De tal maneira que você vai me mandar ele mais rápido. Estou falando isso para vocês, para não acumular muita coisa. Quem assistiu a aula, como eu falei, não é obrigado a me mandar esse exercício. Mas tenta fazer. Fixa a matéria. Depois você abre o livro, estuda mais. Tudo que você aprender vale a pena. Então, vamos treinar. Qualquer dúvida, nós temos 2 plantões por semana. Isso quando não tem algum evento que me tira desses plantões, como uma reunião. Mas a gente tem tido esses 2 plantões por semana. Pode entrar lá em qualquer horário naquele intervalo, de 2h20 até as 4 horas, que eu tiro suas dúvidas. Então, um grande abraço para vocês. Bons estudos e bom descanso também, que todo mundo merece descansar.